Convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Abacuque. Profeta Abacuque, gente boa, né? Desafio para você nessa noite, chegar em casa e ler o livro de Abacuque. Rapidinho, 15 minutos de leitura, você consegue beber dessa fonte maravilhosa que é a palavra de Deus. E existem livros, em especial, que tem toda uma estrutura bonita, né? E a começar pelo nome, a palavra Abacuque, eu até já disse isso aqui, pode ser abraço, ou abraço amoroso, carinhoso. É como se Deus estivesse nos abraçando. Então receba o abraço de Deus. Nesse momento em que nós não podemos nos abraçar, Deus nos abraça. Deus nos acolhe, nos traz para o seu seio e diz: fica tranquilo. E o primeiro verso, se você ler aí comigo, em algumas traduções vai dizer o peso da mensagem, né? O peso da mensagem. A mensagem que o profeta Abacuque recebeu, ao peso da mensagem. E aí você vai vendo como a estrutura vai caminhando. O peso que caminha sobre aquele povo naquele instante. Abacuque olha para o povo e vê um povo se afastando cada vez mais de Deus, cada vez mais, gradativamente ou rapidamente, uns de uma forma, outros de outros, mas todos caminhavam para distante do Senhor, todos caminhavam. Todo mundo, então, ali naquele momento, vivia a sua vida de maneira que pouco importava com as coisas de Deus. Era o peso do pecado, sabe? De vez em quando você percebe alguém que está, de fato, carregado de pecado, sobrecarregado de pecado. Os seus pecados o angustia, não lhes permite vivenciar de forma enfática a mão de Deus, ou a palavra de Deus, ou a obra de Deus. Principalmente quando essa pessoa é um líder, principalmente quando essa pessoa está à frente, o seu pecado tem um peso ainda maior. Principalmente quando essa pessoa é vista como uma referência, e era o caso do povo de Israel. Deus escolhe o povo de Israel para que esse povo pudesse, então, ser referência, ser exemplo e ser, de fato, tudo aquilo que Deus preparava para ele. Mas esse mesmo homem, e olha a sensibilidade dele, e a gente vai lendo os textos e você parece que vai começando a conhecer. Amanhã eu vou falar um pouquinho, a conhecer os autores, né? Amanhã eu vou falar um pouquinho, eu vou estar falando para um grupo de irmãos, e você vai ser convidado também, eu vou mandar o link, lá sobre o Evangelho de João. E hoje eu comecei a estudar o Evangelho de João, e você vai percebendo como João vê Jesus, como João trata Jesus, a maneira como ele encara tudo isso. Alguns chegam ao ponto de dizer que, assim como João Batista, João Evangelista também era primo de Jesus. Mas isso não vem o caso é que ele tem uma sensibilidade para demonstrar as coisas. Ao contrário de Pedro, que era muito rústico. Aí você lê esse texto aqui, e eu lendo o texto, eu lembrei de como João lidava com as coisas da mesma forma que Abacuque lidava. Ele sentia dor. E ele não entende como Deus ia usar um povo pior do que o povo de Israel para tratar Israel. Ele não entende como é que Deus, então, vai usar os babilônicos, ou usará os babilônicos, para tratar Israel. Ele diz: Deus, como é que vai acontecer tudo isso? Um povo pior do que a gente para nos tratar. Um povo totalmente perverso para punir. Ele era profeta, poeta e levita. Ele é considerado também um profeta sacerdote, porque o profeta fala de Deus para o povo, e o sacerdote fala do povo para Deus. Ele intercede por esse povo. Ele não compreende tudo aquilo. Ele sente a dor, ele não somente traz a mensagem, mas ele sente a dor. Se você for lá no livro de Jonas, você vai ver o profeta, então, trazendo a mensagem de Deus, mas ele não sente empatia pelo povo, ele não sente a dor do povo. Talvez você conheça um pastor que é a mesma coisa, ele não sente a dor do povo, ele traz a mensagem de Deus, ele vivencia a palavra de Deus, mas ele não sente a dor do povo. Ele não está envolvido emocionalmente com tudo aquilo. Abacuque, sim, estava emocionalmente envolvido. Ele sentia tudo isso. Ele sentia angústia, o sofrimento, tanto de Deus para com o povo e também do povo que passaria por tudo aquilo. Ele começa a sentir, a ver tudo isso. Então ele começa a profetizar no início do surgimento do Império Babilônico.
mais ou menos 620 a.C. E ele começa a ver como Deus vai tratar Israel, como Deus vai tratar o povo, vai deportar esse povo, vai levar esse povo, vai fazer desse povo, então, escravo em uma outra terra. Ele começa a perceber como os jovens serão tratados, como tudo aquilo passa a interferir na história de Israel, e ele sente muito tudo isso. Eu queria que você abrisse lá em Abacuque capítulo 3, do 17 ao 19, a oração de Abacuque. A oração de Abacuque. Essa oração que muitas vezes eu cito a mim mesmo, que eu falo a mim mesmo, essa oração da minha meditação diária, essa meditação que eu faço em meio de muitas crises. E ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Ó Senhor Deus, é a minha força. Ele fará os meus pés como os pés da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Aí aqui ele dá uma dica ao regente e tal, como é que deve ser feito tudo isso. Mas ele traz essa oração, ele finaliza o livro com uma oração. Porque ele está tendo dificuldade para entender porque Deus, então, não chamaria o povo de volta e diz: arrependam-se. Porque Deus, então, não trataria o povo de maneira mais branda. Ele não consegue compreender como Deus, sendo todo-poderoso, não faz, então, com que o povo mude sem precisar passar por tudo isso. E às vezes a gente se pergunta isso, né? Deus, não seria mais fácil eu me pegar do ponto A, me levar para o ponto B, sem que eu passasse por toda essa dificuldade, por toda essa problemática de vida? De vez em quando eu me pergunto isso: Deus, eu sei qual é a tua vontade. Por que o Senhor não me pega aqui, me leva para aqui e tira as minhas vontades? Ou não me permite passar por tudo isso? Já fez essa oração? Deus, não deixa eu tomar uma decisão que seja para macular o teu reino. E às vezes a gente acaba tomando a decisão ainda assim. Isso vai de maneira tal, tomando conta do nosso coração, que a gente consegue, muitas vezes, se distanciar da palavra de Deus, porque a gente não consegue compreender tudo isso. Então ele termina, ele não consegue entender. Leia o livro e você vai perceber. Ele não consegue entender porque Deus simplesmente não perdoa esse povo e faz desse povo, de fato, um povo santo. E ele prefere terminar o livro com um cântico de ação de graças. Interessante. Ele não termina falando ou fazendo qualquer outra coisa, mas um cântico de ação de graças. E ele diz o seguinte: a Deus por quem é e por seus benefícios imutáveis que alcançam aquele que o conhece. Ele louva a Deus por quem Deus é e não por aquilo que Deus faz. Veja que ele diz: ainda que. Ele não está louvando a Deus aqui por aquilo que Deus pode fazer, mas por quem Deus é, porque ele não está compreendendo o agir de Deus. Eu digo isso com frequência. Eu não consigo compreender tudo que Deus faz, eu só compreendo que Deus é bom. A essência de Deus é boa. O caráter de Deus é bom, e Deus só faz bondade. Então eu não consigo compreender tudo que Deus faz, mas eu consigo compreender o caráter de Deus. E eu aprendi isso nessa oração. É Deus tratando. Então o profeta tinha muitos motivos para se preocupar, mas em vez disso ele prefere adorar. Motivos não faltavam para que ele pudesse entrar em pânico, para que ele pudesse surtar, como Isaías fez. Motivos havia aí aos montões, mas ele prefere então adorar a Deus. Eu posso olhar para diversos lugares, eu posso encarar a vida de diversas formas, mas eu prefiro olhar que Deus é bom. No dia que a gente tiver essa mesma maturidade que esse homem teve, muitos dos nossos problemas nem existirão. Eu conheço muita gente que tem tudo para ser feliz, e as pessoas mais infelizes que eu conheço são aquelas que têm tudo para serem felizes. E elas costumam, então, olhar a única coisa que não tem, costumam focar naquilo que não tem, costumam focar, então, naquilo que deseja. Sofremos muito mais por aquilo que desejamos e não temos, do que nos alegramos por aquilo que temos. Abacuque, ele nos ensina algo interessante. Ele diz: olha, os problemas virão, mas confie. As palavras-chave do livro, então, poderiam ser embora e ainda. Os ainda quês da Bíblia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que a figueira não floresça,
ainda que não haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e ainda que não haja gado nos currais, ainda assim, eu vou confiar. Que declaração de fé maravilhosa. Nenhum tratado pós-bíblico consegue alcançar a profundidade desse texto. As declarações de fé que a gente tem descrevem muitas vezes a nossa doutrina, mas não descreve o que a gente sente, não descreve o nosso ser. Aí ele diz assim, eu com certeza não entendo o que Deus está fazendo, mas eu entendo quem é Deus. Eu entendo a mão de Deus, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus não muda. Versículo 17. Ele vai dizer exatamente isso. Deus não muda. O Senhor não muda. É isso que ele está falando aqui para nós. Quando ele diz que toda a estrutura está mudando, mas Deus não muda. Ele disse, olha, está um caos social, ainda que venha o caos, mas Deus não muda. A gente não está ouvindo muito essa expressão, um novo normal. Eu não sei ainda o que é isso. As pessoas falam, é um novo normal. A gente conversa com pessoas de determinados níveis ou de vários níveis. As pessoas falam, agora é o normal. É normal usar máscara. 6 meses atrás, janeiro, quem aqui poderia imaginar que estaríamos usando máscaras? Né? Quem aqui poderia imaginar que eu chegaria à frente e diria, irmãos, vocês que têm algumas comorbidades, reavalie se deve vir ou não à igreja. Quem aí ia imaginar que ficaríamos presos dentro de casa aí por 2 semanas aqui em Tabatã? As coisas estão em constante mutação, mas Deus não muda. O futuro pode ser sombrio, incerto, feio, mas o Senhor é bonito. O futuro pode ser sombrio, mas Deus é luz. O futuro pode ser incerto, mas Deus é certo. O futuro pode ser feio, mas Deus é bonito, porque Deus nunca muda. Aí vem a expressão Jeová, o que alto existe, o eterno, o imutável, o Deus que guarda o conserto, o eu sou o que sou. É esse Deus que nós servimos. O mundo está em constante evolução, evoluir não quer dizer melhorar, quer dizer mudar. Malaquias 3,6 diz, de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Olha que coisa bonita. Ele está dizendo, eu sou o Senhor e não mudo, por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos ainda. A tradução só diz, não foram destruídos. A Bíblia diz, então, que toda boa dádiva vem de Deus, que tudo aquilo que é legal, que tudo aquilo que é bom vem de Deus. Está aí em Tiago 1,17, ele diz assim, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Jeremias diz que ele permanece tendo planos melhores do que os nossos. A gente não canta aí, os teus planos são melhores que os meus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Como eu gostaria de alcançar um dia, quem sabe, ouvindo, conhecendo na eternidade, um pouco mais sobre essa essência de Deus, sobre os pensamentos de Deus. E olha que coisa interessante. Já que Deus não muda seus planos para a sua vida, e esses planos são melhores do que os seus, só cabe a você aquietar. Deus não muda os seus planos. E os planos de Deus são melhores que os seus. Então, quieta, sossega. De vez em quando a gente vê uns videozinhos aí das crianças tomando a vacina, né? Aí a criança se debate, briga, aí vem uma enfermeira, mãe, pai, todo mundo segura, aí dá a vacina no menino de qualquer jeito, porque o plano era dar a vacina. A criança sai dali toda quebrada, às vezes roxa, porque segurou com força. E muita gente tem sido exatamente assim, está se debatendo entre espinhos. Já que eu vou usar a expressão bíblica, né? Está se debatendo entre espinhos. Quando a gente entra no espinheiro, a gente não se debate, a gente vai saindo devagarzinho, vai puxando um, tirando o outro. Se você tiver um alicate, você começa a cortar os espinhos, um facão, você começa a cortar. Mas quanto mais você se debate, quanto mais você luta, é ruim para você. Pense comigo.
Os planos de Deus não mudam. Os planos de Deus são melhores que os seus. Por isso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Segunda coisa, nada pode roubar a minha salvação. Nada. A gente tem muita coisa e, na verdade, não tem nada. Concordam comigo? Aquilo que era valioso há anos atrás, hoje não tem tanto valor assim. Eu olho ali em Nova Brasília, eu fui lá tem alguns dias, foi o mês passado, foi. E a casa do lado da casa pastoral é um terreno enorme e ali morava uma pessoa e a casa está totalmente destruída, abandonada. Aí eu perguntei, cadê a pessoa que morava aqui? Um morreu e o outro foi embora. Aquilo que era valioso há 30 anos atrás, hoje já ninguém mais quer. A gente vai vendo que coisas que eram valiosas no passado para a gente, já não tem mais valor nenhum. E aí a gente imagina que tem alguma coisa, de uma hora para outra nós perdemos tudo. Esse vírus, então, nos tira o privilégio de respirar. Como é bom respirar sem a máscara. Eu venho caminhando de casa para aqui com a máscara, quando eu chego aqui, que eu tiro a máscara ali na minha sala, é um alívio. Como é bom respirar, e a gente imaginava, não, eu tenho. Aí ele diz o seguinte, exultarei o Deus da minha salvação. A única coisa que a gente tem é o que está nas mãos de Deus. É o que vem de Deus para nós, que é a salvação. Eu tenho dito com frequência que o único título que tem valor aqui, neste lugar, e na vida vindoura, é o título de servo de Deus. Concordam comigo? Aqui, se você chegar diante do espírito imundo e dizer, eu sou servo de Jesus, sai. Ele é obrigado a sair. Pela autoridade de Jesus Cristo, não pela sua, mas pela autoridade de Jesus. Se você, então, orar, dobrar os seus joelhos e pedir a Deus misericórdia sobre sua vida, Ele terá misericórdia de você. E quando você chegar nos céus, esse título ainda vai ter valor. Servo bom, útil e fiel. Entra e possui por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Então, em meio às dores, louve, agradeça, enriqueça sua alma, tenha um coração generoso, abençoe. A gente não está vivendo isso aí? Em meio às dores, abençoe. Em meio às dores, louve. Em meio às dores, seja generoso. Generosidade. Seja generoso. As coisas podem ficar ruins nesta vida, mas isso não afeta a minha salvação. Para aqueles que acreditam, então, que o crente tem que comer o melhor da terra, está mais ou menos enrolado agora. Eu queria encontrar-me com um desses profetas da prosperidade e perguntar, por que vocês estão devendo tantos meses de aluguel, tantos milhões às redes de TV? Que isso? Onde foi que a sua fé acabou? Quando foi? Quando? Será que você deixou de ser crente? Será que você está em pecado? Porque era isso que era pregado antes. Aí eu olho para o texto e vem Abacuque dizendo, o Deus da minha salvação. As coisas podem ficar ruins, estavam caminhando para ser o período mais negro, mais tenso até então, da história de Israel. Mas ele diz, eu vou confiar e vou exaltar o Deus da minha salvação. Tem muita gente que imagina que a bênção de Deus se dá apenas na abundância de víveres. Não, a bênção de Deus também se dá em meio às crises, à escassez. Qual é o momento da sua vida que você mais ora? Quando você está doente, quando seu filho está doente, quando vem os problemas, quando vem as crises. Qual é o momento que você sente a presença de Deus mais perto de você? Nos momentos de dores. Aí Abacuque vem e diz assim, nada pode roubar a minha salvação. A vida é incerta, na melhor das hipóteses. Um diagnóstico médico muda tudo. Tudo. A vida também é passageira. Ora, estamos tão intensos, tão vivos, e amanhã não mais. No entanto, a salvação é garantida pelo sacrifício da cruz e tem valor eterno. Tem valor eterno. Olha que coisa bonita. O sacrifício da cruz tem valor eterno, não tem prazo de validade. Tem valor eterno.
Por isso as coisas podem tomar um rumo aí totalmente diferentes, mas o sacrifício da cruz tem valor eterno. Então a palavra salvação aqui significa libertação. Nós somos libertos. Aí vem Jesus e nos dá um conselho interessante, que cabe exatamente para esse momento. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. A palavra turba não é mais uma palavra comum no nosso meio, mas turba, imagine uma muvucona aí, hoje não está tendo, né? Mas imagine quando vinha aquele monte de gente num carnaval, sei lá, numa festa atrás do trio elétrico, muita gente pulando, se esbarrando uma na outra, aquilo é uma turba. Jesus disse o seguinte: não se turbe, quer dizer, não deixe o coração acelerado não. Outras traduções vão dizer, não se preocupe, não se preocupe. Mas não deixa seu coração bagunçar, não deixa não. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É isso que a gente precisa, nesse momento, exercitar. A fé em Deus. As coisas podem ficar ruins aqui, mas nada, nem ninguém pode tirar a nossa salvação. Nada, nada. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem está dizendo isso é Jesus. Eu te dou a vida eterna. E ninguém vai tirar você da minha mão. E ele diz isso, diz algo interessante assim, dos que tu me deste, só um se perdeu. Foi o filho da perdição, que para isso foi criado. Ele está falando de Judas. Nós precisamos entender isso, de maneira muito tranquila. Deus cuida de nós. Nada pode nos roubar a salvação. O crente sempre vence no final. No final a gente sempre vence, porque nós venceremos a morte. A morte não tem poder sobre nós. A morte não tem domínio sobre nós. Terceiro e último, a força do Senhor em mim nunca termina. Olha o versículo 19. O Senhor Deus é a minha força. Eu acho essa expressão bonita. Sua força vem de onde? De onde vem a sua força? Os mais antigos aqui assistiram um desenho chamado Popeye. Aí comiam um espinafre e ficava forte. Tinha um desenho lá que era Obelix e Asterix, eu não lembro qual era o nome do desenho, eles tomavam uma porção e ficavam fortes. Outros imaginam que a sua força vem do seu poder mental. Outros imaginam que a sua força vem do seu conhecimento, do seu dinheiro, do seu braço, da sua violência, da sua sensatez ou não. Abacuque olha e diz assim, minha força vem de Deus. Aí alguém deve ter dito, coitado, não tem nada e está colocando então a esperança em Deus. A minha força vem do Senhor. Ele sente a dor do povo, ele sente tudo aquilo, ele vivencia tudo aquilo e diz, olha, ainda que tudo me falte, ainda que as coisas tomem um rumo diferente, a minha força vem do Senhor. Ele fala de resistência e capacidade. No mundo hoje, não é que eu fale mal de coach, não é isso não, é porque teologicamente não casa. É importante o coach dentro da visão empresarial, dentro da visão política é importante, mas dentro da teologia não cabe. Porque as coisas não estão em nós, estão em Deus. A solução do meu problema não está em mim, está em Deus. É só isso. É só isso. Aí ele diz, a minha força vem do Senhor, a minha resistência vem do Senhor, a minha capacidade vem do Senhor. Não reside em mim, o Senhor é a minha força. Aí eu lembro só de Isaías. Aqui o livro de Isaías tem provavelmente 2 ou 3 escritores diferentes, mas aí o deutero Isaías, o segundo Isaías diz assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Só que todo esse povo, para correr, andar, voar, fazer tudo isso, necessitam de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Quando a gente vê que a nossa força vem de Deus, a gente quer se assentar diante desse Deus, contemplar a sua beleza, dizer, Deus, me fortalece. Não é autoajuda, é ajuda do alto. É fazer com que, de fato, a nossa força, a nossa referência, venha do Senhor. É o Senhor e não nós.
É Ele. Abacuque olha para o cenário que está para acontecer e diz: eu não tenho força para isso, mas Deus tem. Não sei se você estava dentro da floresta aí, que já foi dentro do eucalipto, e de vez em quando começa a ventar, e aquele negócio parece que vai cair em você, né? Aí fica tudo escuro, e ele começa a descer. Aí você fala: vai cair daqui. Aí você começa a fugir dali, você fala: rapaz, vou entrar no carro, começa a relampejar, trovejar, e você entra no carro e fala: vou sair daqui. Aí você foge daquilo, porque você vê algo maior que você, algo que você não tem controle, algo que de fato torna você insignificante. Mas quando tudo isso vem sobre nós, você diz assim: a minha força vem do Senhor. Quem fez isso foi Davi. Quando ele vai então para lutar contra Golias, ele diz: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor. Você vem contra mim com sua força, com sua espada, jogando pragas, xingando, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E quando a nossa força vem do Senhor, Deus nos permite então estar em paz diante das dores, das angústias e das incertezas. Estar em paz. Nós precisamos de paz. Se para conquistar a paz precisa-se da força do braço, que seja o braço do Senhor. Se para conquistar a paz eu preciso ter mantimento, que o meu mantimento venha do Senhor. Que venha do Senhor. Deus nos dá a paz em meio às adversidades. Em seus desafios, o profeta Abacuque aprendeu uma lição valiosa. Sabe qual foi a lição? Que eu também preciso aprender, você também precisa aprender. Ele aprendeu que Deus é a nossa salvação e o alvo da nossa adoração. A nossa adoração em meio às crises, em meio às dores, em meio a tudo aquilo que é inconstante, deve ser a Deus. Vamos voltar ao primeiro ponto? Deus não muda. As situações mudam, as adversidades e os desafios mudam, mas Deus não muda. Deus não muda. Vamos voltar ao segundo ponto? Nada nem ninguém pode me tirar das mãos do Senhor. Paulo faz um cântico maravilhoso. Quem vai nos separar do amor de Deus? Quem? Quem pode nos separar do amor de Deus? O presente, o porvir, e 1 milhão de outras circunstâncias? Não, ninguém. Então ele aprendeu que Deus é o Deus da nossa salvação, ele aprendeu que o Deus é o Deus da nossa adoração. Ele escolheu adorar. Ele escolheu, então, descansar em Deus. Ele disse, de maneira muito bonita, que espera em Deus, apesar das adversidades. Por isso, em meio às crises, às dores, às angústias, espere em Deus. Faça de Deus a sua referência. Faça do Senhor a tua segurança. Faça do Senhor a tua paz. Faça do Senhor. Assim, independente do que você está passando, vivendo ou vivenciando, independente do que você vai vivenciar, o Senhor é contigo. O Senhor não nos abandona. Então incline-se nesse momento aí. Ore, agradeça a Deus. Aí mesmo onde você está, incline-se diante do Senhor, adorando. Seja grato a Ele, inclusive pelas adversidades, inclusive pelos problemas. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em tua vida, mas principalmente por quem Deus é. Aí você vai falar como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas videiras, ainda que o produto das oliveiras fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, ainda que não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Pai, nesse instante nós nos dobramos diante de Ti. Nós sabemos que a Tua vontade não muda, e a Tua vontade é a melhor que existe. A Tua vontade é melhor do que a nossa vontade. Nós nos colocamos diante de Ti e adoramos, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Adoramos a Ti, a beleza da Tua santidade, para que o Teu nome seja engrandecido. Dê-me a Tua graça e Teu favor, para que possamos, de fato, ter os nossos olhos descobertos e possamos ver o Senhor guiando toda a história, controlando toda a história, fazendo da história, Senhor Deus, a Tua vontade. Abençoa Teus servos que estão enfermos,
alguns com enfermidades físicas, outros com enfermidades emocionais e alguns enfermidades espirituais. Derrama, Senhor Deus, a cura. Derrama a cura nos teus servos. Abraça-os nesse instante, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar de pé? Vamos celebrar o Senhor. Caso você trouxe o teu dízimo e tua oferta e quiser devolver, fique à vontade. Ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não quero entristecer o teu Espírito. Não quero entristecer o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não quero entristecer o teu Espírito. Não quero entristecer o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai
difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Irmãos, domingo, tanto de manhã quanto à noite, nós teremos a ceia do Senhor, tá? Então, se você deseja participar, venha de manhã ou à noite para que possa participar da mesa do Senhor. A igreja está precisando também de doação de cestas básicas. Se você puder doar, eu não posso doar uma cesta, mas um pouco de alimento, você pode trazer pela manhã ou à noite no culto. Nós estamos com bem pouco aqui e a demanda é muito grande, né? São muitas pessoas que precisam e a igreja tem abençoado a todos que aqui vêm. De uma maneira ou de outra, a gente tem tentado abençoar. Então, eu preciso, se você puder, você que está aqui, você que está em casa me ouvindo, né, amanhã mandar um pouco de alimento, vai ser de muita serventia para que possamos montar cestas e doar aos necessitados. Tá? Vamos orar, agradecer a Deus? Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Derrama a tua graça em nossas vidas. Abençoa-nos ricamente, Senhor Deus, conforme a tua vontade para nós. Então, somente nos faz semelhantes ao teu Filho, Senhor Jesus. Ensina-nos, assim como Abacuque, a não buscar entender a situação, mas entender a tua vontade. Ensina-nos como Abacuque, Senhor Deus, a te louvar por quem tu és e não por aquilo que tu fazes. Derrama a tua graça em nossos corações, nos dando uma noite em paz, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa nossos irmãos que estão acamados no leito da enfermidade. Cura-os para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as comunhões e as consolações do teu Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus em toda a face da terra. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Abençoa teu irmão aí do lado aí, estenda a mão e abençoe.